Maravilhosa tarde para você que está chegando aqui na Inglaterra. Boa tarde no Brasil, boa tarde. Daqui a pouco já é noite. Agora nós estamos na primavera, então nós temos mais luz, então nós temos dias mais longos aqui na Inglaterra. Mas você que me assiste de qualquer lugar do mundo, seja muito bem-vinda a mais um encontro da Casa das Mulheres. E hoje nosso 13º encontro e o nosso último encontro do mês de março. E estamos prontas para começar o mês de abril, um novo tempo, mais um ciclo, né, virando na nossa vida. E eu queria te perguntar, como você está? Você está acompanhando todos os vídeos? Você está acompanhando todos os encontros? Você achou interessante a ponto de compartilhar com alguém? Você lembrou de dar um like aqui para que esse vídeo possa alcançar mais alguém? Se você acha esse conteúdo interessante, compartilha com alguém, com a sua mãe, com a sua tia, ou até mesmo com alguém que você não gosta, ou com alguém que você gosta, que você acha que merece viver curas, né? Porque o intuito maior da Casa das Mulheres é que você e eu sejamos tratadas naquilo que nós precisamos. Por quê? Porque as histórias, especialmente as histórias bíblicas, elas têm esse potencial de alcançar o seu coração, de alcançar questões na nossa alma. E é por isso que eu amo compartilhar as histórias da Bíblia. E é o que a gente faz aqui na Casa das Mulheres. Então, vamos lá para mais uma história. Nosso penúltimo encontro, nós falamos sobre Sarai, a esposa de Abrão. E hoje eu quero abrir este leque para nós falarmos de Sara, a esposa de Abraão. Débora, eu não estou entendendo nada. Você está falando da mesma pessoa ou são pessoas diferentes? Se você não leu essa história ainda, essa história é muito impactante. Tá no livro bíblico de Gênesis. E no livro de Gênesis, nós vemos a história, né, de Sara e Abraão, como eles são mais comumente conhecidos, mas este é o segundo nome, porque Deus mudou o nome deles. Era muito comum pessoas, quando elas tinham um encontro com Deus, Deus mudava o nome das pessoas. Nós sabemos que um dia, todos nós, eu, você e quem quiser, teremos o nosso nome mudado. Como assim, Débora? Eu não vou me reconhecer com outro nome. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que no dia do encontro final com o Senhor, quando o Senhor julgará toda a terra, quando o Senhor finalmente julgará os maus, os bons e tudo que nós fizemos, né, o julgamento das nossas obras, nós vamos receber uma pedrinha branca. E embaixo dessa pedrinha branca vai haver o nosso novo nome. E esse novo nome pode ser uma característica que te representou a vida toda, pode ser um novo nome mesmo, mas fato é que você vai compreender como Deus sempre te viu através desse nome. Imagine você chegar lá e descobrir o nome que Deus sempre te chamou. Eu quero dar um exemplo aqui bem simples, bem corriqueiro, né? Que a gente faz muito no nosso cotidiano e você vai entender o que significa esse novo nome. Você já percebeu que no nosso trabalho ou no nosso dia a dia, a gente põe apelidos nas pessoas, né? E esses apelidos, muitas vezes, eles representam a pessoa a ponto de quando você fala com uma terceira pessoa, o tananã, né? Fala lá qualquer coisa. Imediatamente aquela pessoa reconhece de quem você está falando, mesmo que você não tenha dito o nome, né? De batismo, o nome do certidão de nascimento da pessoa.
Por que isso acontece? Porque nós temos muitas identificações. Nós somos identificados pelo nosso comportamento, nós somos identificados pela nossa forma de agir, pela nossa forma de tratar as pessoas, pela nossa forma até de nos vestir, de cortar o cabelo ou não cortar o cabelo, né? Então, tudo isso nos identifica aqui nesse mundo. Porém, eu quero te alertar, se você nunca pensou nisso, existe uma identificação espiritual, minha e sua. Nós todas temos uma identificação espiritual. Deus nos vê. Lembra que nós falamos de Agar e o Deus que vê? Deus nos vê. E quando Ele nos vê por completo. E Ele tem uma identificação para nós. E nós vamos descobrir essa identificação no dia que nós nos encontrarmos com Ele para mudar de nível para sempre, né? Para sair desse lugar perecível e partir para um lugar eterno, infinito. Não que você já não possa viver a eternidade a partir de agora, mas nós ainda vamos viver um processo, né? De morte desse corpo, de perda dessa estrutura corruptível para uma estrutura incorruptível. E aí, nesse tempo, nesse lugar, nós vamos saber, nós vamos descobrir como de fato somos conhecidos. Algumas pessoas já tiveram como que uma antecipação desse acontecimento, porque o próprio Deus as renomeou. Então, na Bíblia tem várias histórias de várias pessoas que a partir de um encontro com Deus foram renomeadas, tanto no seu comportamento quanto em tudo que significava o seu nome. E hoje nós vamos ver mais uma situação dessa que acontece. Eu quero convidar você para ler no livro de Gênesis, no capítulo 17, a partir do versículo 15, diz assim, ó: Deus disse a Abraão. E por que ele disse a Abraão? Porque nos versículos anteriores que eu não li, do 1 ao 15, ele está exatamente dizendo: Abraão, eu vou mudar o seu nome de Abrão para Abraão, que significa abençoador. E é por isso que ele disse lá atrás, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É baseado nesse novo nome, um nome que Deus já conhecia, mas aqui ele libera o conhecimento também para Abraão. E aí ele continua dizendo assim: Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém a chamará Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sob a sua bênção. E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você fez. Vou abençoá-lo. Farei com que ele seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente, e ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz a você neste tempo, daqui a 1 ano. Olha como Deus é específico, né? Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou, elevando-se.
Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos, e aqui está falando que Deus havia dado uma ordem de circuncisão um pouquinho antes. Então eu vou pular daqui já para o capítulo 18, que nós estamos estudando a vida de Sara, né, gente? Então vamos dar um pulo aqui. Gênesis 18 começa assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e eis que 3 homens estavam em pé na frente dele. Ao vê-los, Abraão correu à porta da tenda e foi ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante, sem ficar um pouco com o seu servo. Vou pedir que tragam um pouco de água, para que lavem os seus pés e descansem embaixo dessa árvore. Trarei também um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até o seu servo, depois poderão seguir adiante. E eles responderam: faça como você disse. Abraão correu à tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça um pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e entregou aos seus empregados e apressou-se a prepará-lo. Pegou também coalhada, leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Eu amo essa pergunta. Aliás, eu amo que Deus faz perguntas. Deus faz perguntas. Eu amo que Deus faz perguntas. Onde está Sara, sua mulher? Não é sua irmã. Lembra que você falou lá para o faraó? Sua irmã? Eu tô aqui para te lembrar. Sara é sua mulher. Onde está Sara, sua mulher? Não Sara, sua irmã. Olha que pergunta poderosa, né? E ele respondeu: está ali na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara Sara já havia lhe cessado o costume das mulheres da época. Por isso, Sara riu em seu íntimo. Riu em seu íntimo. A Bíblia não diz que ela sorriu e nem que ela fez nenhum som, só que ela riu. Tipo, né? Riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso, xarai de cantuí, haveria algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho nos braços. Eita, aleluia! E então Sara teve medo e negou, dizendo: não, eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Uau! Aqui eu encerro a leitura porque a continuação do texto é uma conversa de Abraão com Deus ali falando sobre o seu filho Ló, o seu sobrinho Ló, e nós vamos deixar isso para a nossa próximo texto. Então, até aqui nós lemos hoje para a gente falar de Sara e Sarai, né? Da convergência de Sarai em Sara. Senhor, esta é a sua palavra e nós queremos te agradecer. Primeiro porque o Senhor é um Deus que faz perguntas e que nas suas perguntas a nossa alma borbulha inquieta e angustiada,
porque as suas perguntas revelam o seu caráter e revelam também a sua discordância com aquilo que nós e as nossas corrupções nos levam a fazer em nossa vida. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra é viva, é verdadeira e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e é capaz de separar osso e medula, é capaz de separar a alma e o espírito até o mais profundo de nós, porque o Senhor é o Deus que vê. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido em aprender e estudar a vida dessas mulheres. E certamente o Senhor tem falado com muitas mulheres. Mas eu peço que hoje o Senhor alcance as Saras e as Sarais, aquelas mulheres que precisam ser curadas na sua identidade, mulheres que querem e desejam ser curadas numa identidade distorcida que elas têm carregado por uma vida inteira. Eu quero pedir que o seu Espírito esteja sobre nós, sobre mim e sobre cada mulher que vai ouvir essa mensagem e que elas possam assim receber de ti uma porção especial e que no espírito delas elas sejam nutridas e na sua alma sejam curadas para que elas vivam em abundância as promessas que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Já começamos bem, né? Começamos com tudo, com tudo. Vamos lá entender o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher que saiu lá do Egito ferida, detonada e veio vindo, né? Aquela mulher que não para e vai amassar medidas de trigo, o melhor, e vai fazer e vai acontecer, e tá amassando o trigo aqui, escutando a conversa dali, ela é participativa, ela participa, ela faz, ela acontece, ela é uma fazedora, ela é uma mulher que não para, ela é uma mulher que não para se olhar. Não para olhar as suas dores e para ser curada. Ela vai vivendo em um estado de negação contínua e constante. Ah, Agar me faz sentir desprezada. Tira Agar daqui. Tira esse menino daqui. Faz não sei o quê. Ela vai expulsando da sua presença aquilo que lhe gera dor. Mas ela não olha para a sua dor para dizer, peraí, dói por quê? Por que dói? Né? Eu tenho uma queridíssima professora que ela tem uma frase maravilhosa que ela diz assim, a raiva é o embrulho da dor. Quando Abrão devolve para Sarai o direito de fazer com Agar o que ela quisesse, ela escolhe jogar sobre Agar sua raiva, a sua ira, a sua raiva de Deus, Deus tê-la deixado infértil, tê-la deixado ferida, tê-la deixado machucada, improdutiva no seu mais profundo. Mas a palavra mais certa não é improdutiva, é infértil. Uma mulher que não se deixa ser fecundada, porque as suas dores a impedem de ser fecundada. E essa mulher, ela vai murchando, ela vai secando. E como você pode, Débora, dizer que ela tinha raiva de Deus? Olha a pergunta que ela faz para Deus. Eu, velha, ainda posso ter prazer na vida? O que eu sonhei a minha vida inteira, 90 anos da minha vida. Olha a raiva que está guardada nessa pergunta. Como é que é, Deus? Daqui 1 ano eu vou ter um menino no colo? Como é que é? Então o Senhor me deixa 90 anos esperando essa promessa se cumprir. Agora o Senhor aparece lindo, maravilhoso, come um pãozinho que eu amassei aqui e vem me dizer que eu vou gerar um filho aos 90 anos de idade com meu marido de 100? Ah, só vou rir, né?
A Bíblia diz que ela riu no seu íntimo. Sabe aquela raivinha? É esse riso. Eu percebo que não é um riso de alegria, é um riso de raiva, de deboche. Como é que é, Deus? Depois de 90 anos, já encerrei, já entrei na menopausa, já tá tudo, os hormônios já estão tudo mudado. O senhor vem falar que eu vou ser fértil agora? Agora eu vou ser fértil? Com 90 anos? E Deus responde com uma pergunta que eu acho sensacional, que vai ser a pergunta que não vai calar a nossa semana. A pergunta que Deus faz é: haveria algo demasiadamente difícil para mim, que sou Deus? Essa pergunta, ela é a pergunta da nossa vida, né? Eu imagino Deus nos perguntando isso todos os dias. Quando você tá ali angustiada com uma pia cheia de louça, quando você tá com contas, com dívidas, com problemas com o filho, com drogas, com problema com o marido que saiu de casa, com problemas, zilhões de problemas. Eu olho para você e te pergunto: haveria algo demasiadamente difícil para Deus? E aí você responde como você for capaz de responder. Essa é a pergunta da nossa vida. Imagine Deus dizendo para você: haveria algo demasiadamente difícil? Mas vamos lá. A coisa que eu quero falar para começar assim, para abrir, né? Introduzimos agora e vamos lá. Depois dessa pequena introdução, né? Vamos falar o quê? Deus muda o nome de Sarai para Sara. Vamos começar vendo o significado de cada um desses nomes. Então vamos lá. Sarai, né? Diferente do que a gente podia imaginar, parece que Sara é que é o radical, né? Mas Sarai vem de um verbo, do verbo sarai, só que ele é o verbo, ele vem do verbo sarar, né? Mas ele é o verbo conjugado. E ele está conjugado no imperativo. E no imperativo não existe eu, porque o imperativo é uma ordem. Então uma ordem nunca é para mim, é sempre para o outro, né? Mas é uma ordem intensa e imediata. E que ordem é essa? Sarai, curai, medicai, remediai, resolva, sanai, tratai. São todos sinônimos do imperativo do verbo sarar conjugado como sarai. Então você imagina o peso da vida de uma pessoa que vive sob a ótica de uma ordem, sarai, sarai. E essa ordem, ela permeia toda a vida de Sara. Por que eu tô dizendo isso? Porque a maior dor dela não é sarada. E o verbo, quando ele tá conjugado no imperativo, que a gente diz, né, que é uma ordem, sarai é sempre sarai o outro. É sempre o outro. É medicai, curai, é o outro, não é a mim. Não é reflexivo, não é recíproco. É só adiante. E Sarai tá vivendo a sua vida sem ser sarada, com uma ferida aberta. E essa ferida aberta, ela segue e segue, aberta, aberta e aberta, até o dia que Deus chega e fala: hoje você para de dar essa ordem.
eu vou trocar o seu nome. Você não vai mais conviver com o peso dessa ordem de Sarai. Agora você será Sara. Para nossa língua, né, para o português, não tem muita diferença, é só uma letra I. Mas na semântica tem uma diferença gigantesca. E quando a gente vai olhar para o significado do nome Sara, o significado do nome Sara é completamente diferente. É princesa, é senhora, é alguém predisposta ao sucesso, alguém pronta para ir para o próximo nível. Um dos significados é a sua vontade de vencer é maior do que a dificuldade as dificuldades que aparecem. Olha a estratégia que Deus dá para ela. E é muito interessante porque quando a gente vê a diferença do significado, a gente entende porque Deus trocou. Porque ela vai parar de andar com esse imperativo e ela vai viver o significado de ser senhora. E agora é a senhora Sarai, é a senhora que cura, é a senhora que é curada, é a senhora que pode receber a cura, que pode receber o próprio Deus na sua casa. E eu vou ampliar um pouquinho o nosso olhar para que nós vejamos a raiva, a angústia que essa mulher carregava em si. Deus muda o nome dela, muda o significado da vida dela. Deus aparece na casa dela, fala com o seu marido e nessa conversa Deus faz esse câncer ser expurgado, faz tudo isso vir à tona, faz tudo isso sair para que ela possa ser então uma princesa, para que ela possa então ser Sara e não mais Sarai. E é sensacional como Deus é capaz de gerar vida onde ele só encontra morte, porque ele é a própria vida. Ele encontra uma mulher menopausada, uma mulher já envelhecida, entristecida, amargurada por não ter sido tratada, não ter sido curada uma vida toda. E Deus faz o que com essa mulher? Ele cura, ele sara, ele renova, ele faz novas todas as coisas. Ele é o Deus que gera vida onde não há mais vida. E ele diz, olha, dentro de 1 ano eu vou voltar, vou encontrar com vocês. E quer saber? Você vai estar com um bebê no colo. E eu quero pular aqui os próximos capítulos para ir para o final da história, né? Vou pular a parte que Abraão vê a destruição de Sodoma e Gomorra e fica tão entristecido por pensar que o seu sobrinho Ló e sua família haviam sucumbido naquela morte, que ele vai embora. Ele pega a sua família, Ismael, Agar, Sarai, Sara, né, que agora é Sara, e vai embora para outra região. E ele passa por um lugar onde ele vai encontrar um outro rei que vai colocar os olhos em Sara, e vai fazer a mesma coisa que o faraó fez lá atrás. E eu acho sensacional porque quando eles chegam nesse lugar, o nome desse rei é Abimeleque. E eles chegam nesse lugar, Abimeleque é um homem muito temente ao Senhor. E eles chegam nesse lugar e a primeira coisa que Abimeleque faz é perguntar: quem é esta mulher tão linda? Uma mulher de 90 anos, tá, queridas? E ele diz: é minha irmã. De novo. De novo. E para onde vai Sara
quando Abraão a rejeita de novo. Ela vai para a casa das mulheres do rei Abimeleque. E é muito especial porque ela é tomada numa tarde, ela vai para a casa das mulheres de Abimeleque, e naquela noite Deus dá um sonho para Abimeleque, dizendo que ele não tocasse nela, porque ela era a mulher de Abraão. Olha que sensacional. Deus perguntou para Abraão: Abraão, onde está a sua mulher? E Abraão respondeu: tá ali. Mas não estava aqui. Não estava no profundo do seu coração. Mas Deus queria tratar, e quando Deus quer tratar uma dor, Ele nos leva no mesmo lugar que nós caímos anteriormente, para que permaneçamos de pé. E ali, Sara sai de pé, porque dessa vez não há abuso, dessa vez não há perdas, dessa vez ela sai dali debaixo do cuidado e da proteção de um Deus que vê. Um Deus que viu que o seu marido não a conseguia tomar como mulher, mas Deus a estabelece como mulher, porque Deus fala com Abimeleque e Deus faz ela tornar para casa, sair da casa das mulheres do rei Abimeleque e tornar para Abraão. E Abraão e Abimeleque fazem um acordo, uma aliança, e Abimeleque fala: olha, que o Senhor não toque em mim, porque eu temo ao mesmo Deus que você. E é tão precioso, né? Porque naquela noite em que Sara é exposta à mesma dor, quando ela é exposta à dor, ela é curada. E ela é curada profundamente, a ponto de voltar e gerar Isaac. É tão precioso, né? Ver que Deus, ele tem o cuidado de ir em cada uma das nossas feridas e colocar um unguento e colocar ali o remédio, porque agora Deus sarava Sara. E ela volta para Abraão, mas agora ela volta verdadeiramente curada. Por quê? Porque ela não foi tocada. E eu gosto de lembrar de uma palavra em Isaías que diz: o Senhor é o seu marido. E Sara certamente viveu essa experiência naquela noite. Naquela noite em que ela deitou-se ali numa cama, na casa das mulheres, sabendo que ela tinha sido entregue novamente pelo seu marido humano, agora ela vai ser tratada pelo seu marido eterno. E ele é um Deus tão amoroso, tão poderoso, que ele vai lá na cama do rei e dá a ele um sonho, dá a ele uma visão de quem era Sara. E ele não ousa a tocar nela. Ele não ousa fazer absolutamente nada. Por quê? Porque ele era um homem que temia a Deus, talvez até um pouquinho mais do que Abraão. Mas Abraão estava desenvolvendo a sua fé e o seu relacionamento com Deus, a ponto de compreender que o Senhor tomou frente ali. O Senhor passou à frente de Abraão para proteger a vida de Sara e trazer ela ilesa para que ela gerasse sim a Isaac e não ao filho de qualquer outro homem. E aqui eu vejo Deus gerar vida no útero de Sara quando ela ainda estava na casa das mulheres. Quando ela está lá naquela noite na casa das mulheres, em que ela estava na eminência de ser entregue a um outro rei, ela é visitada. A Bíblia não fala que ela é visitada, mas a presença do Senhor estava naquele palácio.
Tanto que o próprio rei tem um encontro com Deus. E ele restitui Sara na mesma condição anterior. Ou seja, ele não tocou nela dessa vez. E agora Sara entendeu que ela podia ser curada. E sendo curada, ela podia gerar vida. E ela ia gerar o filho da promessa. E assim aconteceu. Ela gerou o filho da promessa. Eu queria concluir com vocês dizendo que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus, de eternidade em eternidade, e desde a fundação do mundo, planejou boas obras para você desfrutar, para eu desfrutar. Porque Ele é o Deus que planeja boas obras. Desde eternidade em eternidade, Ele é bom. Ele é um Deus de amor. Ele é o seu marido. Para você que é casada, que é viúva, que é solteira, Ele é o seu marido. Os seus ouvidos não estão tapados para que Ele não te ouça. E Ele diz, Ele pergunta para Sara e pergunta para você e para mim hoje: haveria algo demasiadamente difícil para mim? E a palavra que eu quero convidar você a semear hoje, nessa semana, nesses dias, eu quero convidar você a semear esta palavra. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Essa palavra está em Gênesis 18:14. E eu quero que você semeie isso na sua vida. Semeia. Semeia na sua vida. Semeia no seu dia a dia. Semeia na sua angústia. Semeia na sua dificuldade. Débora, mas a minha vida tá um balaio de gato, tá muito difícil. O que você acha de uma mulher sem reposição hormonal, sem visitar um médico, engravidar e gerar um filho perfeito aos 90 anos de idade? Haveria algo demasiadamente difícil para mim? Gosto que essa tradução que eu peguei, que é a Almeida Revista Atualizada, ela diz assim: por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Eu gosto dessa palavra. Por acaso. É possível que exista? Eu quero que você reflita sobre essa palavra e pense. Seja lá qual for o seu desafio, qual for a sua dor, qual for o seu lugar de rejeição, o seu lugar de abandono, eu quero te convidar a semear essa palavra. Deus quer curar você dessa rejeição e Ele vai te levar continuamente ao mesmo lugar, até que você consiga elevar os olhos para os montes e ver que do Senhor, que fez os céus e a terra, vem o socorro. Amém? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que muda a nossa identidade para que possamos desfrutar da sua cura, do seu renovo, da novidade de vida que vem de ti. Pai, eu te agradeço, porque em ti são benditas todas as famílias da terra e essa bênção está sobre mim e sobre cada mulher, porque essa foi a palavra que o Senhor liberou para a descendência de Sara e Abraão. E nós somos essa descendência bendita, porque herdamos essa promessa na cruz de Cristo. Por isso eu declaro que toda mulher que deseja, te busca, achará refúgio, achará descanso, achará refrigério, achará cura, achará uma identidade sarada, restaurada. Pai, cura, restaura, renova.
Faz, Senhor, brotar, faz, Senhor, nascer a identidade sarada, restaurada, que o Senhor planejou para cada uma de nós. Assim eu oro e te agradeço, porque o Senhor é o Deus que cura. Amém. Amém, querida. Se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo completo, comenta aqui, o Senhor cura. Comenta, compartilha com alguém, faz essa mensagem chegar para outra mulher, uma outra mulher que esteja precisando compreender que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que vê. Quando ninguém vê, Ele vê. Ele viu quando Sara riu. Ele viu o sentimento que havia no coração de Sara. E ele queria tratar todas essas dores, todas essas circunstâncias. E para isso ele levou Sara no mesmo lugar de rejeição e abandono, para que ali, naquela noite, ela fosse curada pela sua mão poderosa, que é uma mão que não descansa, que não para. E eu espero que você também seja tocada por essa história e que isso possa reverberar em você como algo novo, que faça você sorrir, não com um sorriso de deboche, mas com um sorriso de esperança, tá bom? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.